Nessa próxima semana agora, que vai do dia 13 ao dia 20, a gente vai ter uma configuração bem específica, que é um aspecto entre Mercúrio e Saturno. Então, Mercúrio já vai ingressar em próprio signo. Mercúrio ingressa lá no signo de Virgem, que Virgem é o signo que Mercúrio rege. Então, essa configuração é uma configuração que fortalece tanto o signo de Virgem quanto Mercúrio. Só que logo no começo, logo nos primeiros graus, esse Mercúrio já forma um aspecto de oposição em relação a Saturno. Então, Saturno tá lá no comecinho de signo de Peixes, paradinho, quietinho, e aí Mercúrio passa por um ângulo, por um grau dentro do signo de Virgem, logo no comecinho, e faz um aspecto com Saturno, que é um aspecto de 180 graus, que a gente chama de aspecto de oposição. Coisas que a gente pode esperar sobre esse aspecto, com várias coisas, depende muito do mapa individual de cada pessoa. Mas a gente pode já afirmar algumas coisas que são mais gerais, né? Então, por exemplo, a gente tem essa semana inteira praticamente a gente consegue entender que é um período para a gente resolver coisas. Então, traz questões mais práticas para a gente poder resolver, sem muita demora também. Talvez a gente deixe um pouco de lado as nossas emoções durante esse período, para a gente poder focar num lado mais lógico que a gente possa ter, numa forma mais lógica, mais prática e mais racional, que a gente consiga resolver os problemas e pensar em possíveis resultados, em possíveis soluções que sejam realmente muito mais práticas, e para isso, às vezes, a gente precisa deixar de lado um pouco o fator emocional. Então, resolução de problemas, uma comunicação que ela é mais direta, a gente faz menos rodeios, a gente está com mais urgência e mais vontade de resolver as coisas. Então, a resolução e a solução tá ali na sua frente, ela vai aparecer para você. Mas muitas vezes essa solução ela pode acabar influenciando um pouco o seu próprio fator emocional, que começa tudo por você, e pode afetar também o lado emocional de quem estiver perto. Outro trânsito que a gente vai ter durante essa semana é o ingresso de Vênus no signo de Leão, olhando tudo com uma visão muito mais prática da vida. Alguns processos de angústia, alguns processos em que a gente se sente muito machucado. Então, quem tem já um Vênus no mapa, que já está no lugar mais sensível, né? Quem tem Vênus no mapa com um posicionamento mais sensível, por exemplo, uma debilitação, né, lá no signo de Virgem, que é onde Mercúrio vai estar. Quem no mapa tem Vênus com busto, né, muito próximo do Sol, ou associado a algum outro graham, algum outro astro, né, como Queto, Oraho, de repente Marte, até mesmo Saturno. Então, essa pessoa tem uma tendência a sentir esse trânsito de Vênus em Leão de uma forma mais abrupta, de uma forma mais intensa. E aí esse trânsito de Vênus, como Vênus no geral, em todos os mapas, vai indicar relacionamentos. Isso também pode trazer algum tipo de tensão para o seu relacionamento, seja para o seu relacionamento afetivo, ou para a sua parceria de negócios, ou até mesmo para as suas amizades, para as suas negociações, se você trabalha com vendas, então também para os seus clientes. Então isso tudo acaba tensionando um pouquinho o relacionamento que você tem com as outras pessoas. Isso é Vênus em Leão. E essa combinação de trânsitos que vão acontecer durante essa semana, entre dois eclipses,
em plena combustão de Mercúrio, que acontece no sábado, no dia 13. E logo em seguida, esse Mercúrio já ingressa em próprio signo, ficando num lugar muito melhor para ele. E vai se distanciando do Sol, faz uma oposição com Saturno. E a gente tem também, então, o ingresso de Vênus em Leão, que é um lugar onde Vênus fica aflito. Tem um lado que a gente precisa trabalhar, que é o lado mais prático realmente, e você vai observar que talvez você receba eventos e fatos que acontecem na sua vida para você resolver certos problemas de forma definitiva, de forma mais direta. E ao mesmo tempo você vai precisar trabalhar com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios traumas, com essa sensação que fica daquilo que você vai precisar decidir fazer, daquilo que você vai precisar tomar como decisão. Então, talvez a decisão que você tome, talvez a decisão que você seja obrigada a tomar, te leve para um lugar onde você se sinta um pouco aflita, onde você se sinta um pouco reprimida, onde você fique com uma sensação de que você poderia ter feito melhor, ou deveria ter feito melhor, ou que a sensação que ficou não foi legal. Vai variar de acordo com o mapa, de acordo com a fase astrológica que está vivendo nesse momento. Porque tem momentos que a gente precisa realmente tomar decisões que são mais duras. E aí a gente precisa aprender, nesses momentos, a lidar com os nossos próprios sentimentos, com as nossas carências, com os nossos próprios traumas, olhando para os nossos próprios demônios, né? Para as nossas próprias sombras, já que a gente está entre 2 eclipses. E o eclipse traz pra gente algumas sombras nossas, algumas características que a gente muitas vezes não quer enxergar, ou que realmente não é capaz de enxergar, ou que não está no momento da gente enxergar. Mas o período entre eclipses traz pra gente algumas sombras que são nossas, que são difíceis da gente lidar, que são difíceis da gente olhar para elas. E com Vênus em Leão, esse processo acaba potencializando ainda mais. Então, abre aqui uma recomendação, uma indicação de você parar um pouquinho para olhar como é que você está se sentindo. E se esse sentimento é um sentimento seu, padrão, que você vem repetindo durante anos, a mesma coisa, se vem de um trauma, se vem de uma carência, mas coloca ali um olhar muito honesto. Né? Olha, para ver se de repente você está culpando outra pessoa, mas esse processo é seu, né? Se esse trauma veio com você, se é algo que te acompanha já há algum tempo e te atrapalha a vida, e se você está jogando essa culpa em outra pessoa. Quando você joga a culpa para outra pessoa, significa que você não está olhando para você, você não está assumindo a sua própria vida. Você não está assumindo quem você realmente é. Você não está assumindo as suas próprias necessidades. Não está tendo presença o suficiente e honestidade o suficiente para olhar para os seus próprios traumas. Porque é mais fácil a gente acusar outras pessoas do que olhar para os nossos próprios traumas. Porque se a gente olha para os nossos traumas, a gente precisa lidar com eles. E às vezes é muito difícil a gente lidar com certas carências, com certas inseguranças, com medos, com coisas que são muito antigas. E que é mais fácil a gente deixar ali enterrado, jogar para debaixo do tapete. E seguir a vida acusando outras pessoas e colocando a culpa em tudo quanto é coisa. De repente até nos astros. Quando na verdade todo esse processo é sobre nós e não sobre eles. Nem nos astros e nem sobre as pessoas que estão com a gente. Então, resumindo, uma semana intensa. A gente está entre 2 eclipses. A gente está com as nossas sombras em foco. Né? Tem um holofote gigante para tudo aquilo que a gente tem de mais sombrio na gente. E aqui eu não estou falando de maldade, não. Eu estou falando de inseguranças mesmo. De comportamentos que a gente quer mudar, modos de pensar, modos de viver, relacionamentos, decisões importantes, enfim.
com a oposição de Mercúrio e Saturno, que trazem eventos para a gente resolver problemas. Então, uma semana para a gente resolver problemas. E com Vênus entrando em Leão. Então, sem que a gente deixe a nossa sensibilidade de lado. Muito pelo contrário. Às vezes, Mercúrio e Saturno fazem com que a gente perca um pouco. A gente passe por cima dos nossos sentimentos ou dos sentimentos de outras pessoas. Mas Vênus em Leão pede para que a gente tenha o máximo de delicadeza e o máximo de sensibilidade em mente, para a gente poder não passar por cima das pessoas, muito menos da gente mesmo. Se você tiver esse chamado, tiver esse sentimento, essa vontade de fazer algo pelos seus ancestrais, você tem algum ritual de costume, ou se você quer começar algo, se você sentiu isso durante esses 15 dias, né, desde o dia 7 de setembro, então faça algo, porque você está no momento ideal para fazer isso. Mas seguimos a vida então, e a semana que vem a gente volta a se falar.